esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado, conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos e irmãs, nós temos a alegria de estarmos reunidos aqui em torno do altar do Santuário do Pai das Misericórdias, nesta quinta-feira, depois da Epifania, e quis a providência de Deus nos presentear com este tempo de Natal. E no decorrer do tempo de Natal, que ainda estamos, nós celebramos algumas solenidades, que começam na natividade de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois nós celebramos a solenidade da Santa Mãe de Deus. Depois nós celebramos a solenidade da Sagrada Família de Nazaré, o modelo. Depois nós celebramos a solenidade da Epifania, a manifestação do Senhor. E por último, para encerrar este tempo de Natal, no próximo domingo, o batismo do Senhor. E quis a divina providência nos presentear na liturgia, na sua pedagogia, com a primeira carta de São Paulo, com a primeira carta de São João, no decorrer desses dias. É como se a igreja nos apresentasse o itinerário daquele que encontrou o menino Deus e teve a sua vida transformada. Aqui eu me lembro do nosso pai fundador, o Padre Jonas Abib, que quando montou o método de estudo diário da palavra, da Lexio Divina, a Bíblia do meu dia a dia, a Bíblia foi escrita para você, ele começou a partir da carta de São João, da primeira carta, onde nós, no decorrer desses dias, estamos escutando. E é interessante porque a liturgia de hoje, na primeira leitura, final do capítulo 4 da primeira carta de São João, início do capítulo 5, a liturgia de hoje nos conduz ao coração da fé cristã, o amor. Mas veja, não qualquer amor, trata-se do amor que nasce de Deus. Tem Deus como origem e retorna para Deus, passando necessariamente pelos irmãos. São João aqui, no trecho que nós escutamos, apresenta 3 relações inseparáveis, meus irmãos. Primeiro, a nossa relação para com Deus, o amor de Deus para nós, a iniciativa dele para nós. É Ele que nos amou por primeiro, depois o nosso amor para com Ele. E o terceiro, o nosso amor
para com os nossos irmãos. Assim, essas três dimensões, elas não caminham separadas. Não existe verdadeiro amor a Deus que não se traduza em amor concreto ao próximo. Por isso, o apóstolo hoje nos diz tão claramente e até de forma exigente: quem ama a Deus, ame também o seu irmão. E vai ainda mais longe, quando ele diz: aquele que não ama o irmão que vê, não é capaz de amar a Deus que não vê. Aqui, nós somos chamados a um exame sincero de consciência. Nós só temos uma forma de mostrar o nosso amor para com Deus: amando os nossos irmãos. O cristianismo, irmãos, não é uma espiritualidade de fuga do mundo. O cristianismo não é uma espiritualidade, nem mesmo um refúgio confortável numa relação intimista com Deus, eu e Ele. Não, o amor cristão não nos isola. O amor de cristão sempre nos envia, sempre nos faz sair de nós mesmos, sempre nos faz ir além. Por isso, o amor de Deus, quando é verdadeiro, sempre nos empurra para o encontro do outro, especialmente daquele que está ferido, especialmente daquele que é difícil, daquele que nós podemos dizer que é o chato, que é o amargo, aquele que ninguém consegue ficar perto, aquele que é diferente, aquele que verdadeiramente precisa, mas dos nossos moldes não merece. Assim, São João nos recorda algo fundamental. Tudo isso na primeira leitura. Não fomos nós que amamos a Deus, é Ele que nos amou primeiro. Por isso, meus irmãos, a origem do amor não está em nós mesmos, não está na nossa capacidade, no nosso esforço moral e na nossa capacidade afetiva, porque amor não é sentimento. Amor vai muito além disso. A capacidade do homem de amar está em Deus. Ele é a fonte. Ele nos amou por primeiro e veio ao nosso encontro em Jesus Cristo. É isso que nós celebramos no Natal. O amor cristão é sempre resposta, antes de ser iniciativa. Nós amamos porque fomos alcançados por Deus. Nós amamos porque nós fomos tocados por Deus. Nós amamos porque nós fomos transformados por este menino Deus que nós encontramos na manjedoura. E é Ele que muda tudo. Por isso, as necessidades que você vive na sua casa, as realidades que você vive com a sua família, você só será capaz de transformar as realidades da sua casa se você por primeiro encontrar nosso Senhor. Por quê? Porque só existe uma forma de mudar alguém por dentro: amando. E amar não é julgar, amar não é apontar o dedo, amar é ter a capacidade de decidir apresentar a melhor parte e não a ferida da sua história. Por isso, quando nós amamos os irmãos, temos uma prova real de que Deus nos alcançou. Quando sai de nós uma capacidade que parece que é um milagre, sabe? De um coração que antes era amargurado, ferido por sua história. E sai de nós uma capacidade de amar. Não se trata apenas de um sentimento interior, volto a dizer, não é um sentimento, não é uma convicção subjetiva. Meus irmãos, o amor aos irmãos é o sinal visível de que a graça está agindo em nós. Onde há amor verdadeiro, ali Deus passou. E eu não sei se você já fez a experiência de ser ouvido para alguém.
Parece que nosso Senhor vai nos colocando em lugares que a pessoa precisa derramar a alma. Este é o primeiro passo. Quando nosso Senhor nos coloca no lugar, na hora certa, para escutar alguém que precisa apenas de alguém que escute. E nós não temos mais escutado ninguém. Infelizmente, porque o contrário do amor dado a Deus a nós, não é o ódio. O contrário do amor é o egoísmo, de viver no nosso comodismo, do nosso jeito. A fé cristã, irmãos, nunca separa céu e terra. A fé cristã nunca separa a oração de caridade. Caridade não é filantropia. A fé cristã nunca separa amor de Deus ao amor dos irmãos. O fiel que nasceu de Deus no Natal, ele ama sim um pai, ele ama o filho, mas ele ama também todos os irmãos, porque sabe que todos são filhos do mesmo pai. E assim, São João conclui, no último versículo da primeira leitura de hoje, dizendo, e com uma grande esperança, só a fé e o amor, nascidos dessa filiação divina, nos permite vencer tudo o que nós enfrentamos, vencer tudo o que se opõe a Cristo, vencer tudo o que nos acontece. Só a fé e o amor serão capazes de nos fazer vencedores. Vencer o egoísmo, vencer a nossa indiferença, vencer o medo, vencer o fechamento de coração. E aqui, me permita dizer as mesmas palavras que Jesus proclamou na sinagoga em Nazaré do Evangelho de hoje. Hoje está se cumprindo o amor que transforma a vida e a realidade que nós vivemos. Hoje, nesta Eucaristia, o amor veio te visitar. Nesta Eucaristia, o amor veio transformar o seu coração para te dizer que você tem potencialidade de amar, que você não pode desistir tão facilmente. Mas, Padre, você não sabe o que eu sofri. Não sei, mas sei que você é capaz, porque Deus colocou em você uma semente de amar. Só que a fonte é Ele e não você mesmo. Assim, meus irmãos, que essa Eucaristia nós possamos pedir a Deus a graça de acolher novamente o amor de Deus, o amor que Deus tem por nós, porque somente assim, convictos de que Ele nos ama e isso basta. Ele nos amou por primeiro e isso basta. Ele nos amou e assim, fortalecidos neste amor, nós seremos capazes de gerar amor no mundo. Que ninguém, meus irmãos, encontre em nós um discurso bonito, sem gestos concretos. Que ninguém encontre em nós palavras bonitas, mas uma vida longe da graça, longe do Evangelho. Mas que encontre em nós sinais vivos de que Deus continua amando a humanidade por meio da igreja, dos seus filhos. Não esqueçam, nós carregamos um sobrenome, e este nome é cristão. Onde você estiver, Jesus também estará. Que essa Eucaristia dilate o nosso coração, inflame a nossa alma, e como um dardo de fogo, aquele que o anjo aplicou no coração de Santa Teresa de Ávila, que nós possamos sair daqui incendiando o mundo de um amor sincero, de que nós fomos amados e por isso nós amamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.